Galera, a personagem Steph chegou no Free Fire na atualização de fevereiro de 2020, trazendo uma nova habilidade que reduz o dano que você recebe. Mas será que vale a pena gastar diamantes e comprar essa personagem? Isso vai fazer diferença na ranqueada e vai te ajudar a pegar mestre? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa personagem. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com você da personagem Steph, e se compensa comprar essa personagem, se a habilidade dela vai trazer algum benefício realmente válido pra você, eu vou falar também como que funciona essa habilidade. Então vamos começar falando aqui da habilidade da personagem. Ela tem uma habilidade chamada Abrigo de Tinta, e essa habilidade tem esse nome porque quando você usa a habilidade, a Steph cria um grafite no chão que reduz o dano de explosivos e também o dano de tiros. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como que isso funciona. A redução de dano de tiro de 5% e o tempo de recarga da habilidade de 45 segundos são fixos independente do level da habilidade. Ou seja, esses valores não são alterados quando você sobe o level da habilidade dela, tá? O que vai mudar quando você aumenta o level da habilidade da Steph é a redução de dano explosivo e o tempo de duração da habilidade. Quando você compra a personagem, essa habilidade vem no level 1. Nesse level, o grafite reduz o dano de explosivos em 15% por 5 segundos, no level 2 reduz o dano de explosivos em 17% por 6 segundos, no level 3 reduz o dano de explosivos em 19% por 7 segundos, no level 4 reduz o dano de explosivos em 21% por 8 segundos, no level 5 reduz o dano de explosivos em 23% por 9 segundos e no sexto e último level reduz o dano de explosivos em 25% por 10 segundos. Qualquer habilidade de personagem para ter eficiência, você precisa ter ela pelo menos no level 4. Abaixo disso não ajuda muito, então sempre que você comprar um personagem que você pretende usar, esteja preparado para subir a habilidade até o level 4 pelo menos. Agora deixa eu te falar como que funciona a habilidade da Steph na prática. Essa é uma daquelas habilidades que são chamadas de habilidades ativas. Nesse caso, a habilidade só funciona quando você ativa ela no botão de habilidade. Quando você fizer isso, a Steph vai criar um grafite no chão que fica bem visível, e enquanto você estiver dentro desse grafite, você vai ter os benefícios de redução de dano de tiros e de explosivos. Porém, o grafite fica fixo em um local, ele não acompanha a personagem quando ela se movimenta. Então, se você sair da zona do grafite mesmo enquanto a habilidade estiver ativada, nenhum dano será reduzido, tá? Outro detalhe que não é mencionado na descrição da habilidade da Steph, mas que também é mais um benefício, é que enquanto você estiver dentro do grafite, sua armadura não é reduzida, ou seja, nem o capacete e nem o colete serão afetados, tá? Outro detalhe que também vale a pena mencionar aqui é que o grafite da Steph não beneficia somente ela, mas toda a sua equipe, ou seja, se o seu squad estiver dentro da zona do grafite, eles também ficaram protegidos, tá? Agora, como que essa habilidade pode ser útil para você? Como você viu aí, essa habilidade tem um poder defensivo bem interessante para você e para todo o seu squad. Com isso, essa habilidade pode ser muito útil em uma rushada, por exemplo, né? Desde que você use o grafite no momento certo. A área do grafite é uma área grande até, tá? Ela é bem extensa até comparado com outras habilidades. Se vocês tiverem uma troca de tiros a curta distância, isso vai te ajudar muito, tá? Só pelo fato de não diminuir a armadura, mesmo se você tomar um capa de perto, por exemplo, a chance de sobrevivência vai aumentar bastante. Outra coisa que essa habilidade pode ajudar muito é para proteger o seu squad em uma guarita ou em uma casa, por exemplo, né? Em muitos campeonatos mesmo, quando uma equipe fica cercada, principalmente na guarita, ela costuma ser bombardeada de todos os lados, né? Ainda mais depois que a Garena mudou a crossbow para dano explosivo e colocou mais armas explosivas no jogo, né? Como por exemplo o canhão de mão, né? Imagina a sua equipe cercada em um desses lugares recebendo tudo isso de ataque de vários lados. Isso sem contar o lança e a granada, que também são bem devastadores. Claro que se for muitos ataques desses, não tem equipe que aguenta, né? Mas pode ajudar a aumentar mais a sobrevivência em todo caso, tá? Outra coisa que também vale a pena mencionar é que a habilidade da Steph também serve, digamos assim, para anular o Álvaro, né? Já que a habilidade dele aumenta os danos explosivos. Inclusive, eu já fiz uma análise dele aqui também, se você quiser ver depois, tá nesse card aqui, tá? Outra coisa que eu costumo falar nessas análises são outras habilidades que combinam com a habilidade da personagem do vídeo. No caso da Steph, dois personagens que vão combinar muito com a habilidade dela é a Capela, que reduz a perda de HP de toda a equipe, e o Wolfra, que também reduz o dano de tiros na cabeça. Porém, no caso do Wolfra aí, né, esse efeito dele não é compartilhado com o restante da equipe, tá? Outras habilidades que também são ótimos complementos para a habilidade da Steph, porém só vai dar certo se você jogar com o squad, são as habilidades do Camir, a habilidade do Alok, também sempre ajuda, né, por causa da recuperação de HP,
e a habilidade do Crono, mais conhecido aí como Cristiano Ronaldo, né, que cria um campo de força que protege seu squad de danos. Seria muito interessante se você jogar com um squad fechado, né, um squad fixo, combinar com as outras pessoas do seu squad para cada um ir com essas habilidades. Uma equipe bem treinada pode se dar muito bem com essas combinações. E quanto à habilidade dos pets, tem habilidades de pets aí que são bem estratégicas, né, como por exemplo a do Dom Pisante ou a do Falcão, que são ótimas para qualquer personagem. Mas no caso da Steph, por ela ter uma habilidade ativa, vale mencionar aqui que uma ótima opção pode ser a habilidade do pet Pumpkin, já que ela reduz o tempo de recarga da habilidade do personagem. E nesse caso, o tempo de espera para usar o grafite da Steph seria menor, o que seria uma ótima vantagem também, tá? Bom, então reforçando aqui os pontos positivos da habilidade da Steph. O grafite dela reduz o dano explosivo e dano de tiros, além também de evitar a perda da sua armadura no geral, ou seja, colete e capacete, o que ajuda bastante. A área do grafite protege não somente a Steph, mas toda a sua equipe, desde que eles também estejam dentro do perímetro do grafite. A habilidade dela, de uma certa forma, anula o Álvaro, já que a habilidade dela tem um efeito praticamente oposto da habilidade dele. E por último, como a habilidade protege toda a equipe, essa é uma habilidade fundamental para que pelo menos um integrante do squad tenha ela equipada, tá? E quanto aos pontos negativos, o principal ponto negativo é que a habilidade não segue o personagem, o grafite fica fixo em um lugar. Quando a Steph chegou no Free Fire, ela chegou pouco depois do Alok, e o Alok ele foi um divisor de águas no Free Fire, né? Quando ele chegou no jogo, a habilidade dele era bem acima das outras habilidades. Hoje tem um pouco mais de equilíbrio, né? E nessa época que a Steph chegou, né, que ela foi lançada inclusive, todas as habilidades ativas eram exclusivas do personagem que era dono da habilidade. Então a habilidade do Alok, ela não podia ser equipada em nenhum outro personagem, diferente do que acontece hoje em dia. E por isso era normal essa comparação sempre que chegava um personagem novo, se a habilidade seria pelo menos similar para poder competir com a Alok. E muitos esperavam que a Steph poderia ser uma personagem com uma habilidade assim, mas claro que se a habilidade dela fosse como a do Alok que acompanha o personagem, teria que ser uma habilidade um pouco mais fraca, porque senão seria até uma habilidade mais poderosa que a dele, né, na ocasião, mas esse seria o ponto negativo principal. Muitos desanimaram com a habilidade dela por esse motivo, pela habilidade de não acompanhar o personagem. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora de dar o veredito. Vale ou não vale a pena comprar a personagem Steph? Bom, isso vai depender de alguns cenários. Presta muita atenção nessa parte porque em algumas situações pode ser uma boa comprar ela e em outras situações não. Então vê o veredito completo aqui para você entender bem, tá bom? Hoje o preço dessa personagem na loja do jogo são 499 diamantes. Se a gente fizer uma regra de 3 básica aqui, vamos pegar o valor de recarga de 520 diamantes, que é o mais próximo, custa R$21. Se você pegar R$21 e dividir por 520 e depois multiplicar por 499, vai dar um valor de R$20,15 aproximadamente. Esse seria o seu gasto em dinheiro com essa personagem, então o preço dela cheio na loja não vale a pena. Existem personagens bem melhores que você vai gastar um valor igual ou próximo, como o Alok e o Camir, por exemplo, então nesse cenário não vale a pena. Agora, se elas estiverem em algum evento com desconto, como por exemplo Loja Misteriosa, Loja dos Desejos, Supermercado e etc, né, tem vários eventos que a Garena cria e acaba trazendo às vezes algum personagem com desconto, aí eu já diria que vale o investimento. Loja Misteriosa, dependendo da situação, você pode pegar até no giro inicial com 9 diamantes, então é um ótimo valor. No supermercado normalmente vai depender de quantos itens você vai comprar, mas também valeria a pena. Normalmente no supermercado o valor não passa de 249 diamantes. Isso se você comprar só a personagem, tá? E a terceira situação que normalmente pode acontecer, que a Garena tem feito ultimamente, é dar a personagem de graça em algum evento de troca, igual aqueles eventos que você coleta token, troca por algum personagem, ou simplesmente evento de login como que aconteceu no Natal, né? Isso vai variar muito de acordo com o evento e com as outras opções de personagem, mas a minha dica aqui pra você é ver quais são os personagens do evento que você pode comprar na loja com ouro. Os que você tem como comprar com ouro na loja, não compensa você pegar nesse evento, porque o ouro você consegue de graça só jogando. Agora diamante não, né? É bem mais difícil. Então analisa isso. Se tiver, por exemplo, Maxine, Ford, Kelly e Steph, compensa nesse caso você pegar a Steph. Não que os outros sejam ruins, mas porque ela, nesse exemplo aí, é a única que você poderia comprar somente com diamantes, tá? Esses são só alguns exemplos de situações que você pode obter a Steph, tá? Mas no geral aí, o que você deve analisar para pegar ela é o seu estilo de jogo. Eu acho a habilidade da Steph fundamental para squad fixo, para pelo menos um integrante do squad ter essa habilidade equipada. Se você joga squad fixo, ela pode ser bem útil, mas se você joga mais solo, tem habilidades melhores que vão te ajudar mais em uma ranqueada, por exemplo, né? Não é que essa habilidade dela não seja boa para quem joga solo, mas tem habilidades melhores. A habilidade da Steph, ela não é ruim, ela é muito boa até, e pode salvar em muitas ocasiões, mas poderia ser um pouquinho melhor, né? Quando eu digo que não vale a pena comprar na loja por 499 diamantes, não é que não vale o investimento, mas é porque existem
digamos, formas mais econômicas de você pegar a Steph. Eu acho importante informar isso aqui também, porque afinal de contas diamantes são dinheiro e mesmo no jogo você tem que saber gastar para não ficar sem, beleza? E vale lembrar aqui também que a Garena pode fazer mudanças no jogo e mudar algumas coisas na habilidade dela. Pode ser que daqui a algum tempo ela possa ser comprada por ouro também, entre outras alterações que a Garena pode fazer. Inclusive outra coisa que deve chegar futuramente é a Steph despertada, mas aí vai ser outro tipo de análise, porque ela despertada é como se fosse um personagem diferente, beleza? Mas vale reforçar também isso aqui, né? Porque de repente seria um motivo, dependendo da habilidade dela despertada, né? Seria um motivo a mais para você adquirir essa personagem, tá bom? Bom, mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre a personagem Steph. E se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal. Como eu disse antes, para mim tem um valor imenso e não vai custar nada para você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que eu publicar mais vídeos como esse aqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí para poder te ajudar a concluir as missões do passe, tem análise de personagem, dicas de jogabilidade, tem bastante coisa interessante aí. Clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.